Senhores, Pac-Man Master 9 mais uma vez, senhores, ainda vivo. Vivo e atuante. Essa conexão youtubística no underground do YouTube Brasil. Senhores cavalheiros, senhoras damas, vocês me perdoem, eu estou gripado. Estou muito mal, senhores. E quando nós estamos gripados, quando nós temos febre, nós começamos a delirar. E talvez, senhores, eu esteja delirando mais uma vez, para variar. E eu venho falando aqui reiteradamente, são coisas que eu coloquei aqui muitas vezes, isso que eu chamo de mente coletiva. Porque eu acredito que uma das piores compreensões que o Ocidente legou, senhores, foi essa ideia de ego individual aprisionado dentro de um corpo. Então, existem muitas formas de entender isso, senhores. Vocês tiveram contato com uma determinada mitologia. Pode ter sido mitologia judaico-cristã. E essa mitologia judaico-cristã diz que uma alma existe dentro de você. Que uma alma está aprisionada dentro do seu corpo. Senhores, isso é vamos dizer, uma explicação antiga, uma explicação de civilizações antigas para a ideia de encarceramento do ego. E obviamente as duas coisas estão erradas, eu não acredito em nenhuma das duas. Eu nem acredito na mitologia judaico-cristã, não acho que ela não deva ser entendida dessa forma. E eu também não acredito, senhores, que é possível o ego ficar aprisionado em algum lugar. Pelo menos não da forma como nós compreendemos. Eu vou tentar explicar, senhores. Parece uma explicação abstrata, longa demais. Depois os senhores não digam que eu não avisei, senhores. Depois os senhores não digam que eu não avisei. Um vídeo longo, senhores, e chato, mais uma vez. E nós acreditamos, de acordo com a mitologia judaico-cristã, nós acreditamos que uma alma veio de um reino sobrenatural acima da realidade física e que ela se aprisionou dentro de um corpo físico. Ok. Isso é o que é a maioria das pessoas. E quando as pessoas morrerem, obviamente essa alma vai voltar para o lugar de origem dela. Isso é o que nos conta a mitologia. Mas eu tento entender do ponto de vista puramente psicológico, como um psicólogo entenderia isso. Obviamente, os psicólogos de hoje, eles não estão preocupados com isso. Nós vamos continuar com uma certa perspectiva científica. Mas vamos dizer que você troca a palavra alma pela palavra ego. E que você tem um eu que fala dentro de você. E esse eu, ele produz um diálogo, senhores, um diálogo interno. E esse diálogo interno, a pessoa que fala é a mesma pessoa que ouve. É assim que nós conversamos com nós mesmos. Aquele que produz o discurso, ele também ouve o discurso. Nós temos esse diálogo mental dentro de nossas cabeças. E nós acreditamos numa perspectiva de que existe algo aprisionado dentro de nós. Isso é uma concepção, obviamente, infantil. Muitos povos antigos acreditaram nisso e muita gente mais ainda acredita hoje. Porque realmente, como eu digo, algumas pessoas conseguem sair dessa concepção de alma aprisionada ou de ego individualista. Algumas pessoas conseguem sair disso. Existem algumas tradições, algumas escolas. Mas não é 99% das pessoas nunca sequer vai pensar sobre o assunto. E é por isso que eles são zumbis, autômatos. Eles não têm existência
concreta. O status existencial deles, da grande maioria das pessoas, é o mesmo de uma máquina. Eles cumprem funções, eles sequer entendem os próprios desejos. E eles simplesmente vivem, eles buscam prazer, eles fogem da dor. Eles não sabem de onde eles vieram, eles não sabem para onde eles vão. Essa é a estrutura mental da grande maioria das pessoas. Mas outras, uma pequena minoria, uma pequena parcela. Pessoas que têm uma natureza inquisitiva, né? Pessoas que se perguntam constantemente o que está ocorrendo com elas, pessoas que questionam o estado de espírito. Por que eu me sinto assim, ou por que eu estou aqui, ou da onde eu vim, para onde eu vou, senhores. Então, indo mais além sobre essas considerações, nós chegamos à ideia de mente. Nós não usamos mais os termos alma, espírito, mas nós usamos esse termo, nós chamamos de mente. A, pró a própria frase, você dizer eu tenho uma mente, é algo ilógico, porque o centro da sua identidade está na sua mente, não no seu corpo. Então, o mais certo seria você dizer eu sou uma mente. Vocês não concordam, não? Senhores. Então, senhores, então nós somos uma mente. É mais lógico, a minha identidade ela é mais mental do que física. Eu não estou em nenhuma parte do meu corpo. Mas, ao mesmo tempo, se alguém abrir minha cabeça, ninguém vai encontrar minha mente lá dentro. A mente é uma estrutura puramente abstrata. A mente ela não tem existência física, mas o centro da sua identidade está nela. Vocês pensaram a respeito? O centro da sua identidade está em algo que não existe fisicamente. Então, mais uma vez, é mais lógico nós dizermos eu sou uma mente e eu estou me expressando através de um corpo físico, do que você dizer não, eu sou um corpo físico e eu tenho uma mente. Ninguém tem uma mente, ninguém pode pegar um pedaço da mente, colocar no bolso e levar para casa, senhores. Nós não podemos ter algo se a nossa própria identidade está lá. É como se você quisesse saltar sobre si mesmo. A sua identidade, o princípio da sua identidade está na sua mente. Quando fizeram uma pesquisa para descobrir como as pessoas se identificam, e a maioria das pessoas acredita que o ponto central da consciência delas está no centro da cabeça, olhando de frente, no meio dos olhos. É como se nós existíssemos aqui, que é exatamente o centro da nossa percepção. Mas, mais uma vez, se eu abrir a cabeça de ninguém, senhores, não tem uma mente lá dentro. Então, pessoas perdem membros, continuam sendo elas mesmas. Pessoas perdem até partes do cérebro, muitas partes às vezes, de acordo com alguns acidentes e tal. E pessoas continuam sendo elas mesmas. Mas quando a mente de uma pessoa é afetada, quando uma pessoa houve uma mudança psicológica bruta, você não consegue ver a mesma pessoa ali, porque a identidade delas está na mente. Então, pensando nisso e levando isso mais à frente,
eu comecei a pensar que não seria muito inteligente eu pensar que a minha mente está aprisionada dentro do meu corpo, como os religiosos acreditavam que a alma estava aprisionada dentro do corpo, como se fosse algo inserido. Não, senhores. Eu prefiro acreditar que eu sou eu sou parte de uma mente, que eu existo numa perspectiva mental mais do que física. Senhores, eu sei que isso está parecendo. Os filósofos eles vêm debatendo isso desde a Grécia Antiga. E aliás, a grande maioria deles, a grande maioria dos filósofos acredita que a realidade é uma construção mental. Apenas alguns filósofos da tradição inglesa acreditam que a mente é uma produção do corpo. A maioria das vezes, as pessoas quiseram entender isso, quase ninguém conseguiu. A maioria dos cientistas que tentaram desvendar a mente, dizer o que ela numa perspectiva puramente empírica, todos eles falharam. Um dia desse eu estava lendo um texto do Durkheim, que é um sociólogo, foi um dos pais da sociologia. E antes dele morrer, ele estava lidando com esse problema, porque ele estudava a sociedade. E a sociedade é constituída de corpos físicos. Mas ao mesmo tempo ele notou, né, numa perspectiva filosófica, que existe uma produção mental dentro da sociedade. E essa massa mental, ela não está em lugar nenhum. É mais ou menos como a nossa linguagem. Eu falo português. O português se expressa através de mim como linguagem. Mas se o meu corpo físico morrer, a língua portuguesa não deixa de existir. A língua portuguesa ela se expressa através de mim, mas ela não está confinada, trancada dentro de mim. A língua portuguesa está em mim, está em você, está em todos nós. E ao mesmo tempo, não está em ninguém, isoladamente. Então, isso é um princípio que pode ser aplicado também à existência da mente. Esse conceito obscuro, esse conceito pornográfico até, da mente. Até hoje nós não sabemos muito bem o que é isso. Bem, então nós vamos continuar aqui com nossa... Senhores, eu não preciso avisar que esses vídeos são longos e chatos, tá ok, galera? Vamos continuar aqui com nossa investigação sobre a mente. Então a mente, ela é como a linguagem. Ela está em todos nós, mas ela não está em ninguém isoladamente. E para que você entenda isso, mais uma vez, a analogia da linguagem é perfeita. O mesmo se aplica com a mente. Mais uma vez, galera, vamos devagar, para ver se vocês fica mais fácil de entender, tá ok? A língua portuguesa se expressa através de mim, mas ela não está confinada no meu corpo. A língua portuguesa existe em todos nós, mas ela não está dentro de ninguém isoladamente. Tudo isso que eu falei com relação à língua portuguesa também se explica a existência da mente como um todo. Uma mente, ela se expressa através de mim, mas ela não está aprisionada dentro do meu corpo. Então, para entender isso, entender essa analogia entre linguagem e mente, aliás, mente tem muito a ver com linguagem. A mente ela só pode se expressar em linguagem. Ou seja, não precisa ser linguagem articulada. Pode ser linguagem de sons, imagens, ideias, conceitos, linguagem como um todo. A mente ela existe, ela se expressa através da linguagem. A mente precisa de linguagem para se expressar. Seja linguagem assim, o conceito mais amplo que vocês tenham de linguagem. Então você vê uma pessoa dançando, você vê um espetáculo, seja de balé,
e você vê uma mente se expressando naquele corpo, e uma mente guiando aquele corpo através de uma linguagem de movimentos corpóreos. Senhores, essa foi a definição mais científica que eu já vi do balé. Continuando. Então, a linguagem, tudo que eu falo com relação à linguagem se aplica à mente também. Ok, galera, eu estou usando essa analogia porque ela explica muito bem. Então, a linguagem, ela existe em todos nós. E ela não existe em nenhum de nós isoladamente. Ok. Então, como é possível? Qual é a existência da linguagem? Um linguajar técnico de filosofia, qual é o status ontológico da linguagem? Porque o status ontológico da linguagem parece ser muito semelhante ao status ontológico da mente como um todo. E tentando entender a existência da linguagem, existem todos nós e em ninguém ao mesmo tempo. Todos nós usamos a linguagem, ela se expressa através de nós. Senhores, nós chegamos à compreensão do que eu chamo de estrutura holográfica. Então, a linguagem ela é uma estrutura holográfica. E se a linguagem é uma estrutura holográfica, isso é o que explica melhor o que ela é. A mente também é. Agora eu vou tentar explicar o que é essa estrutura holográfica. Para entender isso, vocês têm que entender o que eu disse com relação de que está em todos nós, mas não está em ninguém ao mesmo tempo. A língua portuguesa se expressa em todos nós, mas nenhum de nós tem ela dentro de si. Ela não está aprisionada em nenhum corpo. Porque a linguagem ela é uma estrutura holográfica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma cópia da linguagem, uma cópia desses signos, eles existem em todos nós. Então, todos nós temos uma pequena cópia da linguagem. Vamos usar o exemplo da linguagem. Todos nós temos uma pequena cópia da linguagem. Mas essa cópia que existe dentro de nós, ela está sendo constantemente modificada à medida em que ela interage com as outras cópias. Ou seja, a língua portuguesa, assim como minha mente, ela existe dentro de mim, existe dentro de você, ela se expressa, vamos dizer assim, ela está em todos nós. E à medida que nós temos contato uns com os outros, nós modificamos as cópias. E cópias modificam cópias. E, senhores, isso cria, vamos dizer assim, algo que não existe em lugar nenhum, mas está em nós ao mesmo tempo. Por exemplo, senhores, desculpe. A linguagem como um todo, ela é um ser vivo, assim como a mente. E por que ela é um ser vivo? Porque ela nasce, ela se desenvolve, ela reproduz. Senhores, ela cresce, ela morre. Ela tem todas as características dos seres vivos, tirando a existência física. Então, como eu disse, numa estrutura geográfica, numa estrutura holográfica, em uma estrutura holográfica, todos nós temos uma pequena cópia do todo. E cada cópia é um pouquinho diferente da outra. Só um pouco. E quando essas cópias elas lidam entre si, quando elas influenciam umas às outras, senhores, nós modificamos a linguagem como um todo. Eu não posso modificar a língua portuguesa, por exemplo, simplesmente mudando as palavras. Mas à medida que todos nós
usamos novas palavras, nós modificamos. Para que haja modificação em uma estrutura holográfica, é necessário que todos participem. Quando todos mudam o jeito de falar, a língua muda. Uma estrutura holográfica ela é perfeita, porque ela está em todos os lugares, ela não está em nenhum ao mesmo tempo. Ela se modifica através do contato consigo mesma. Como eu disse, ela se modifica e evolui através do contato consigo mesma, como eu digo. Entre os falantes da língua portuguesa, todos nós nos influenciamos, falamos uns com os outros, e muito lentamente, como eu digo, no contato entre cada uma das cópias que se expressa em cada um de nós, o todo vai sendo modificado. Então eu tentei entender da mesma forma com relação à mente. A mente, ela também é uma estrutura holográfica, porque ela está em todos nós e ela não está em nenhum de nós ao mesmo tempo. E, senhores, isso quer dizer o seguinte: não é que eu tenho uma mente aprisionada dentro do meu corpo e você tem outra, e fulano tem outra, e cicrano tem outra. Não. Todos nós temos, vamos dizer assim, uma pequena cópia de uma única mente. Só que a minha cópia é um pouquinho diferente da sua. E a sua é um pouquinho diferente do outro. E assim sucessivamente. Mas existe um centro. E é uma existência una. Existe a mente como um todo. Senhores, como um único ser que se expressa através de todos nós. E a mente, ela também evolui. Todos os contatos que nós fazemos, como eu digo, quando a minha cópia tem um pequeno contato com a sua, eu modifico um pouco você e você me modifica um pouco. E assim sucessivamente com todas as pessoas. E assim, gradativamente, nós mudamos a estrutura como um todo. Ok. O que isso quer dizer é o seguinte: existem realmente determinadas características, bem poucas aliás, que diferenciam as pessoas. Mas, senhores, nós dividimos uma mesma estrutura mental. Caso contrário, não seria possível eu estar falando com você agora. A minha estrutura mental é uma cópia, a sua também, mas todas essas cópias vieram de um mesmo lugar, como eu digo, estrutura holográfica. Senhores, todos nós formamos uma única entidade. Essa única entidade ela evolui com o tempo, com o contato consigo mesma. Ou seja, quando as cópias em cada um dos indivíduos elas lidam e influenciam umas às outras. Ok? Isso não é nenhuma novidade. Budistas chegaram a essas conclusões já há milhares de anos. Na verdade, você não precisa nem pensar muito sobre isso. Mas eu queria entender o que isso traz como consequência. E como consequência isso traz o seguinte. Nós somos indivíduos no sentido pleno da palavra até um determinado ponto. A grande verdade é que nós dividimos uma mesma estrutura mental. E que nós estamos muito mais conectados uns com os outros do que nós podemos imaginar. E talvez, senhores, essa grande estrutura mental que se expressa em cada um de nós individualmente, mas sem nunca perder a unicidade. Talvez essa estrutura mental, como um ser vivo, talvez, senhores,
ela evolua, talvez ela passe por ciclos, por processos. E se essa grande estrutura mental, da qual todos nós participamos, passa por ciclos, por processos, esses ciclos e processos afetarão igualmente todos nós.